Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula da disciplina de Bioquímica Clínica para os alunos do curso de Farmácia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. Então, isso vale para todas as disciplinas. Especificamente, para a minha disciplina, a P1 será a média das atividades que vocês realizaram lá no portal do aluno. Certos? Muito bem, gente. Então, na temática da videoaula de hoje, nós vamos falar aí sobre função hepática. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então, é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender a função hepática, vocês possam compreender aí os principais marcadores bioquímicos da função hepática e que vocês possam diferenciar aí os principais tipos de hepatites. Então, o fígado humano é o órgão mais volumoso aí do organismo. É formado por dois lobos principais que juntos pesam entre 1.200 a 1.600 gramas no adulto normal. O fígado está localizado logo abaixo do diafragma. Ele vai exercer um papel central no metabolismo. Devido a esta sua localização anatômica e devido às suas principais funções bioquímicas. O fígado ele recebe sangue venoso do intestino e dessa maneira todos os produtos da digestão são metabolizados antes de atingirem a circulação sistêmica. E não é só isso, o fígado também participa da síntese de vários compostos. Sendo assim, as doenças hepáticas não só afetam a função do fígado, como também comprometem outras partes importantes do corpo. Então vamos começar falando aí sobre o suprimento sanguíneo hepático. O fígado possui um suprimento sanguíneo duplo, que vai ser mediado aí através da veia porta, como vocês podem ver aqui no esqueminha, e através da artéria hepática. A veia porta, ela vai ser aí formada por um conjunto de veias que se originam no sistema digestório, tá? Essas veias vão se unir formando uma veia maior chamada aí de veia porta. Então a veia porta, ela fornece cerca de 70% aí do suprimento sanguíneo ao fígado. A veia porta transporta sangue do trato gastrointestinal rico em nutrientes até o fígado, tá? Obviamente, né, que esse sangue, além dos nutrientes, ele também vai ser um sangue venoso. E esse sangue venoso, ele vai sair do fígado através da veia hepática, que vai desaguar na veia cava inferior, tá? Depois que ele entra aí na veia, que o sangue hepático cai na veia cava inferior, ele já faz parte então da circulação sistêmica. E a artéria hepática, que vai transportar sangue até o fígado, mas nesse caso é um sangue oxigenado. O fígado, ele pode ser dividido aí em dois grandes lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. E estes lobos, eles são aí subdivididos em pedaços menores, em estruturas menores. E essas estruturas, essas unidades menores, são chamados de lóbulos hepáticos. O fígado possui aproximadamente aí 100.000 lóbulos hepáticos. E estes lóbulos hepáticos são formados pelos
hepatócitos, que são as células funcionais do fígado. Aqui nós temos um esquema de um hepatócito, né? Reparem que eles apresentam um formato poligonal. E esses hepatócitos, eles se organizam em placas e vão formar então os lóbulos hepáticos. Os hepatócitos, as células funcionais do fígado, são responsáveis pela função metabólica do fígado. Ou seja, essas estruturas produzem e secretam diversas proteínas e substâncias. Outra característica é que os hepatócitos, eles são envolvidos pela tríade portal. A tríade portal, ela inclui aí um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ramo do ducto biliar. O ducto, a veia porta e a artéria hepática nós já comentamos, e o ducto biliar, ele é um canal aí que transporta a bile, certos? Então, tríade portal, constituído aí pela veia porta, artéria hepática e pelo ducto biliar. Outra característica é que os hepatócitos, eles são recobertos por um outro grupo de células, que são as células de Kupffer. Estas células nada mais são do que macrófagos residentes do fígado, ou seja, células que habitam o tecido hepático, os hepatócitos. E como são macrófagos, as células de Kupffer desempenham funções fagocitárias, ou seja, essas células fagocitam células velhas, além de vírus e bactérias. Muito bem. Então vamos falar um pouco aí das funções do fígado. O fígado, através dos hepatócitos, acaba realizando aí diversas funções. Na verdade, né, o nosso fígado vai ser uma usina processadora aí de diferentes tipos de compostos. Então, são funções do fígado. Ele tem ele pode realizar aí funções metabólicas, e dentre essas funções metabólicas nós podemos destacar aí a produção de ureia. Então, o fígado é responsável pelo metabolismo da amônia, que nada mais é do que a conversão da amônia em ureia. O fígado também participa aí do metabolismo e excreção aí de drogas, diferentes tipos de medicamentos, né? Por exemplo, o fígado serve como local de armazenamento de vitaminas A, D, vitamina E, vitamina K, vitamina B12, além de servir como reservatório para o armazenamento de ferro. Também produz aí, o fígado realiza funções sintéticas. O fígado produz aí o glicogênio a partir aí da glicose. O fígado produz aí lipídios como os triglicerídeos, colesterol. O fígado produz aí as lipoproteínas, que nós vimos na última videoaula. O fígado produz a ureia, vinda aí através da amônia. E o fígado produz aí as principais proteínas plasmáticas, como a albumina, imunoglobulinas, fatores de coagulação, fatores de crescimento, tá? Então, como eu falei, né, o fígado representa aí a nossa usina do corpo, através desse grande poder aí de síntese de diversos compostos. E função secretora. O fígado secreta a bile e também secreta aí a bilirrubina. Ambos compostos serão secretados onde? Lá no intestino delgado. Então falamos aí sobre as funções do fígado, agora vamos para as doenças hepáticas.
As doenças hepáticas, elas causam inflamação ou lesão dos hepatócitos, afetando assim a função hepática. As principais manifestações clínicas das doenças hepáticas são icterícia, que é a cor amarelada dos olhos, peles e mucosas; ascite, que é o acúmulo de líquido no interior aí da cavidade abdominal; hemorragia digestiva e alterações comportamentais. E as principais doenças hepáticas são hepatites, esteatose hepática e a cirrose. Vamos começar falando da cirrose hepática. A cirrose hepática, ela ocorre quando os hepatócitos são substituídos por um tecido fibroso, uma cicatriz. E esse tecido fibroso, ele não é funcional. Isso ocorre devido a lesões contínuas que o fígado sofre. A cirrose hepática é um processo lento e silencioso que resulta aí ao longo do tempo, né, na perda da função hepática. Os sintomas, quando ocorrem, incluem falta de apetite, perda de peso, cansaço, mal-estar generalizado. As causas da cirrose hepática são hepatites, acúmulo de cobre, fatores genéticos, uso abusivo de álcool, medicamentos e até mesmo a esteatose hepática, tá? Então, nesse esquema dá para a gente ver aí o fígado normal e o fígado cirrótico. Então, na cirrose hepática, os hepatócitos são substituídos por um tecido fibroso não funcional, tá? E, óbvio, né, a perda de tecido funcional acaba acarretando na perda da função hepática. Outra doença é a esteatose hepática, ou fígado gorduroso, que nada mais é do que o acúmulo de gordura nos hepatócitos. A esteatose hepática pode provocar a médio e longo prazo uma inflamação capaz de evoluir para quadros mais graves de hepatite gordurosa, cirrose hepática e até mesmo câncer do fígado. A esteatose hepática nos quadros mais leves ela é assintomática e nos quadros mais graves a pessoa pode apresentar aí dor abdominal, cansaço, fraqueza, perda de apetite, aumento do fígado, ascite, dor de cabeça constante. E aqui nós temos de novo, né, um fígado saudável e um fígado aí num quadro de esteatose. Tá? Então, na esteatose hepática, ocorre um acúmulo de gordura nos hepatócitos. A esteatose hepática possui causas diferentes. Então, nós temos aí a esteatose hepática não alcoólica, que vai ser provocada, ela vai surgir aí por hábitos e estilos de vida inadequado. Surge devido aí a sobrepeso, obesidade, sedentarismo e algumas doenças, né, como diabetes, por exemplo. E a esteatose hepática alcoólica, né, como o nome sugere, vai ser causada aí pelo consumo abusivo aí excessivo, né, de álcool. No entanto, a esteatose hepática ela é prontamente reversível com mudanças de estilo de vida e hábitos alimentares. E as hepatites, né? A hepatite nada mais é do que uma inflamação dos hepatócitos. E essa inflamação, ela pode ser causada por diferentes fatores. Pode ser provocada aí por vírus, nós temos as hepatites virais,
pode ser provocada por uso de medicamentos. Então, nós temos a hepatite medicamentosa, pode ser causada aí pelo uso de álcool, nós temos uma hepatite alcoólica, ou pode ocorrer aí por um ataque autoimune das nossas próprias células de defesa aí aos nossos hepatócitos, levando a um quadro de hepatite autoimune, certo? Então, na hepatite, nós temos uma inflamação dos hepatócitos. Então, abordamos aí a função do fígado, as principais doenças hepáticas e vamos falar dos exames laboratoriais utilizados aí para o diagnóstico das doenças hepáticas. Então, nós temos muitos exames laboratoriais utilizados para essa finalidade, como, por exemplo, testes que utilizam a dosagem de enzimas, testes que utilizam a dosagem de compostos não enzimáticos e testes que medem a função hepática. Dentre os testes que utilizam a dosagem de enzimas, as principais enzimas presentes na circulação que indicam, né, doenças hepáticas, nós temos aí a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase. Essas enzimas, quando presentes na circulação, é indicativo, né, de lesões aí nos hepatócitos. A desidrogenase lática também é outra enzima que, quando presente na circulação, indica disfunção do fluxo biliar e lesões nas vias biliares. A gama-glutamiltransferase é uma enzima que, quando presente na circulação, indica lesões hepáticas causadas aí por uso abusivo de álcool. E a fosfatase alcalina, que é uma enzima que, quando presente aí na circulação, já é indicativo de lesões mais severas ao fígado, como, por exemplo, câncer de fígado. E nós temos aí compostos não enzimáticos, que também, quando presentes na circulação, indicam aí disfunção hepática. Um desses compostos aí é a bilirrubina, tá? Então, a dosagem de bilirrubina, ela é útil aí também para avaliar aí o funcionamento do fígado. E nós temos aí vários testes, vários exames que medem aí a função hepática. Esses testes são utilizados para avaliar aí o funcionamento do fígado. Então, nós temos aí a dosagem de albumina. A albumina é uma proteína que é produzida aí pelo fígado e, sendo assim, é um marcador sensível da função hepática. Níveis baixos de albumina sugerem tumores hepáticos, desnutrição proteica, insuficiência renal, inflamação e hepatite. Níveis elevados não é tão comum, mas é característico aí de desidratação ou sarcoidose. Globulinas, a dosagem de globulinas, né, que são anticorpos. Níveis elevados de algumas globulinas, como, por exemplo, IgG, é bem sugestivo para hepatite autoimune. IgM colabora para o diagnóstico de cirrose hepática. Assim como a IgA está relacionada aí com lesão hepática também devido ao uso abusivo de álcool. Fatores de coagulação também são proteínas produzidas pelo fígado, e essas proteínas são responsáveis pelo processo de hemostasia, ou seja, responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. Dentre essas proteínas, nós temos aí a protrombina e o exame de protrombina. Valores elevados, o tempo de protrombina, são sugestivos aí para hepatite, cirrose ou até mesmo cálculo biliar.
tempo de protrombina baixo está bem relacionado aí com o excesso de vitamina K. E a amônia, né? A amônia, toda a amônia produzida pelo corpo, ela é enviada até o fígado para ser convertida em ureia. Logo, né, a dosagem de amônia, o excesso de amônia na circulação, obviamente vai indicar aí uma disfunção hepática. Certos? Muito bem, gente. Então falamos aí vimos aí as características do fígado, as funções do fígado, as doenças hepáticas, os marcadores bioquímicos utilizados aí para essas doenças hepáticas. Eu gostaria de terminar a videoaula falando das hepatites virais, né? Obviamente, né, são causadas aí por vírus, na verdade, diferentes tipos de vírus, representados por letras do alfabeto, A, B, C, D e E. E esses vírus aí, eles acabam atacando os hepatócitos. E as hepatites virais, elas podem se dar aí de maneira aguda, né? Nós podemos ter aí hepatite aguda, também chamada de benigna ou fulminante. E a hepatite aguda, característica principal, ela vai ocorrer aí quando o vírus vai completamente eliminado do nosso corpo em até 6 meses. Né? Essa é a característica principal da hepatite aguda. Na hepatite crônica, não, né? Ela vai ocorrer quando o vírus permanece no nosso corpo por mais de 6 meses, podendo levar aí a complicações mais sérias, mais drásticas, como cirrose ou até mesmo câncer hepático. Muito bem. Então nós temos aí diferentes tipos de hepatites virais. Vamos falar primeiro da hepatite A, causada pelo vírus da hepatite A. A transmissão da hepatite A ocorre através da via fecal-oral, ou seja, a ingestão de alimentos ou água contaminados. Hepatite A é comum em crianças que moram em locais sem saneamento básico. Em geral, é uma doença autolimitada de início agudo com evolução benigna. Prevenção da hepatite A. Então, a principal forma de prevenção da hepatite A é a vacina, que vai ser ofertada aí para as crianças a partir de 15 meses até os 5 anos de idade. Além da vacina, bons hábitos de higiene e saneamento básico ajudam na prevenção desse tipo de hepatite. Outro tipo de hepatite é a hepatite B, causada pelo vírus da hepatite B. Transmissão. O vírus da hepatite B é altamente infectivo e facilmente transmitido através da via sexual, né? Então a hepatite B é uma DST, e a transmissão também se dá através do sangue contaminado, tá? E além disso, a transmissão pode se dar pela via vertical, ou seja, a mãe pode passar aí para o seu bebê, né, para o seu filho, na hora do parto. Prevenção. A principal forma de prevenção aí contra a hepatite B é o uso de vacinas. Tá? Então nós temos vacinas aí para hepatite A e também para hepatite B. Tá? A curiosidade é que a vacina da hepatite B é a primeira vacina administrada em recém-nascidos. Então, a principal forma de prevenção é a vacina e outras formas de prevenção, esterilização de materiais, uso de preservativos e não compartilhamento de objetos pessoais e não utilizar drogas injetáveis. Outro tipo de hepatite, a mais perigosa das hepatites, é a hepatite C,
causada pelo vírus da hepatite C. A transmissão da hepatite B ocorre através do contato aí com sangue contaminado, tá? A maioria dos casos é assintomática. No entanto, né, 75% das pessoas com hepatite B têm propensão aí a desenvolver aí a forma crônica dessa doença. E isso pode levar aí ao surgimento aí da cirrose ou até mesmo o câncer hepático. Então nós temos vários tipos de hepatites. Aqui pode ser considerada aí a mais grave é a hepatite C, justamente por apresentar essa característica de cronificar-se, podendo evoluir aí para cirrose ou câncer hepático. Além disso, não temos vacinas para hepatite C. A melhor forma de prevenção contra esse tipo de hepatite é a esterilização de materiais e o não compartilhamento aí de objetos pessoais. Temos também aí a hepatite D, causada pelo vírus da hepatite D. Curiosidade, né? O vírus da hepatite D requer o vírus da hepatite B para sua infecção e replicação. Ou seja, a pessoa só vai desenvolver a hepatite D se ela tiver aí a hepatite B, tá? Vai ocorrer as duas formas, os dois tipos de hepatite na pessoa. Esse tipo de hepatite é bastante comum aí em pessoas com HIV. Formas de prevenção é o mesmo, né, para a hepatite B. Vacina, esterilização de materiais, uso de preservativos, não compartilhar objetos pessoais, não utilizar drogas injetáveis. E a hepatite E, causada aí pelo vírus da hepatite E. A transmissão do vírus da hepatite E também é por via fecal-oral, ou seja, a ingestão de água e alimentos contaminados. Só que, diferentemente da hepatite A hepatite E é comum em adultos, principalmente em adultos que moram em locais de riscos. Quais serão esses riscos? Enchentes, tá? Prevenção da hepatite E, ela vai se dar então aí por bons hábitos de higiene e, obviamente, né, por saneamento básico adequado. Muito bem, gente. Essa foi a nossa temática desta videoaula. Tem algumas questões lá no portal do aluno. Por favor, façam. Certos? Boa noite. Fui.